Boa tarde, meus irmãos. 1 ano e meio atrás eu estava pregando em Goiás e numa determinada noite alguém me abordou e pediu que gastássemos 5 minutos. Essa abordagem é uma abordagem famosa para enganar pastor, dizendo que é 5 minutos e gastamos mais de 1 hora juntos ali. E o apelo daquele irmão naquela ocasião era: vamos começar uma igreja em Belo Horizonte, comece uma igreja em Belo Horizonte que estabeleçam como prioridade o ensino das Escrituras. Desde aquela conversa em julho de 2015, várias coisas foram acontecendo e um clamor semelhante a esse foi ouvido. E identificada essa necessidade, nós então tomamos a decisão de começar a igreja em Belo Horizonte. Isso faz parte de um objetivo da igreja, de começar igrejas com o mesmo DNA que o nosso em algumas capitais brasileiras. E nesse exato momento, enquanto nós estamos no culto aqui, o pessoal está reunido lá em Belo Horizonte e a rigor, no planejamento do culto deles, eles estão acompanhando esse tempo conosco, ao vivo. Então, antes de mais nada, quero dar minhas boas-vindas para vocês que estão em Belo Horizonte, hoje participando nessa mesma programação. Estamos alegres de estar junto com vocês e com o desejo de implantar aí uma igreja que tenha como base, como propósitos, aquilo que está estabelecido na palavra de Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Celestial, queremos te agradecer pela oportunidade que temos de juntos agora nos debruçarmos sobre a tua palavra. Aprendemos da tua palavra e temos nossas vidas transformadas pelo teu Espírito. Que nós possamos identificar com clareza aquilo que precisa ser mudado e que o teu Espírito nos dê a capacidade de fazer isso. Oramos por esse grupo que agora se reúne em Belo Horizonte com o objetivo de começar uma igreja ali. Que a tua bênção esteja sobre eles, que eles possam ter a alegria de se reunirem, de te servirem, de se debruçarem também juntos com Abidênago no estudo da tua palavra. Nós oramos ao Pai bondoso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, nós começamos na semana passada uma nova série de mensagens dentro da carta de Paulo aos Efésios. Contemplamos na semana passada os versículos 1 e 2. A partir do versículo 3 começa um único parágrafo que vai até o versículo 14. E muitos anos atrás, quando preguei essa série em outro lugar, eu preguei um sermão só dos versículos 3 a 14. Mas, a bem da verdade, esse texto ele é tão denso e ao mesmo tempo complexo, que nós vamos gastar 4 mensagens, 4 domingos para entendermos o que esse texto significa, toda a beleza da bênção de Deus. O versículo 3 vai começar dizendo que Deus é bendito, porque Ele nos abençoou com bênçãos. O que é uma bênção? Eu me lembro quando eu era garoto de conhecer algumas famílias. E vocês que estão próximos da minha idade, estão familiarizados com isso. Era normal um filho, um neto, se aproximar do seu pai, do seu avô, avó, e estender a mão e lhe beijar, e beijar a mão do pai e dizer: bênção, pai. E do outro lado, o pai, o avô, dizia: Deus te abençoe. Aqui e ali nós podemos encontrar essas expressões de pedidos de bênção.
Mas, por outro lado, a gente pode entrar no ambiente televisivo, onde uma série de igrejas que estão em busca de bênçãos enfatizam a bênção. Então, eu não sei exatamente o número, mas um convite para você participar da reunião dos 114 ou 118 pastores, sei lá. Teoricamente, é um lugar em que você pode ser bastante abençoado. Também você encontra propaganda de vassouras que foram abençoadas. E agora você pode comprar uma vassoura dessas por R$1.000. Eu tenho certeza que vocês que pudessem adquirir uma vassoura dessa, se ela fizesse o trabalho sozinho, efetivamente seria uma bênção, não é o caso. O que é ser abençoado? O que é uma bênção? Se Deus chegasse para você e lhe dissesse: pede a sua bênção que eu vou dar. Qual é a bênção que você pediria? Nas Escrituras nós encontramos um relato de alguém que teve essa experiência com Deus. Seu nome é Salomão. Ele estava assumindo o trono da sua nação no lugar do seu pai. E Deus disse para ele: pede-me o que queres e eu te dê. Se Deus dissesse isso para você, o que você pediria? No caso de Salomão, ele pediu duas coisas. Ele pediu sabedoria e conhecimento. E ele justificou. Ele queria sabedoria e conhecimento para que ele tivesse a capacidade de conduzir, liderar aquela nação. Agora ele ia substituir seu pai, o grande rei Davi. A bênção que ele quer é na forma de sabedoria e conhecimento, para que ele possa liderar aquele povo. Deus é onisciente e não tem perigo de ele ser surpreendido, mas da perspectiva humana eu diria que Salomão surpreendeu. Ainda que não tenha surpreendido a Deus, ele surpreendeu. E o texto nos diz: disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade. Veja, Deus destacou que no pedido de Salomão, ele não pediu por longevidade ou saúde, nem riqueza, nem bem-estar. É interessante, porque aquilo que Salomão não pediu, que foi louvado por Deus, é a grande ênfase da igreja dos nossos dias: saúde e riqueza. No caso de Salomão, porque ele não pediu essas coisas, Deus disse: você vai ganhar a sabedoria e o conhecimento, e ainda vou te acrescentar a riqueza e os bens. Deus elogiou aquele homem pelo que ele priorizou e pediu para Deus. Se fosse você nessa situação, pede-me para que eu te dê. O que você pediria? Eu quero trazer uma perspectiva sobre bênção para vocês nessa tarde. Na verdade, a minha expectativa com vocês é levá-los à compreensão da generosidade de Deus, da grandeza das suas bênçãos, o que isso deve levar cada um de nós a um verdadeiro espírito de adoração. O que eu quero nessa tarde fazer com vocês é apresentar-lhes 3 aspectos do que é a bênção de Deus.
E uma vez que a gente compreende o que são as bênçãos abordadas aqui em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, nós só temos uma resposta a dar: é celebrar. Nós vamos perceber que tudo aquilo que a gente pode vir a pedir é detalhe muito pequeno. Nós temos muito mais motivo para agradecer, para cantar, para celebrar, para louvar a Deus pelaquilo que Ele tem nos concedido. Então eu quero olhar com vocês agora para esses aspectos da bênção de Deus. Quais são eles? O primeiro aspecto que eu quero destacar com vocês nessa tarde é a origem da bênção. Veja o que diz o versículo 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. De onde você pode receber alguma coisa boa? De onde você pode receber bênção? Quem é que efetivamente pode abençoá-lo? As Escrituras nos ensinam que só existe um bom e é Deus. As Escrituras nos ensinam que aquilo que é de bom vem de Deus, sempre. Nós podemos ser seduzidos e pensar que um pecado vai dar uma grande vantagem para nós. Nós podemos ser enganados pensando que esse mundo vai efetivamente nos apresentar e oferecer alguma coisa de bom. Mas esse texto aponta que todo louvor seja dado a Deus, porque é Ele que tem abençoado com todas as bênçãos. Esse é um conceito e um princípio que está dentro de toda a Escritura. Por exemplo, quando nós vamos olhar o que Tiago nos fala sobre o assunto, ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Aquilo que Paulo está falando em Efésios, aplicando a um aspecto específico, aqui Tiago aborda no geral, e o que ele diz é o seguinte: sem nenhuma exceção, qualquer dádiva, qualquer bênção, todo presente perfeito, só tem uma origem, ele diz, vem do Pai das luzes. Pedro também tratou desse assunto, ele diz, aplicado assim como Paulo faz em Efésios: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Tudo de que nós precisamos começa em Deus, se origina em Deus. É Ele quem prepara tudo isso. E esse Deus que é dadivoso, generoso, gracioso, doador, é quem nos concede tudo do que efetivamente precisamos. É interessante que ao apresentar este Deus que é a origem de todas as bênçãos, ele não deixa de falar e tratar aqui de aspectos do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que vem a ser isso? Ele já identificou aqui o Deus Pai. E aí ele diz assim: Ele é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós encontramos a primeira ideia, é o seguinte: ao ser apresentado como Pai do Senhor Jesus Cristo, Ele está estabelecendo aqui qual é a origem do Senhor Jesus Cristo. Ele vem do Pai que é Deus. E essa expressão aqui, o Pai dele, da ideia, Ele é a continuidade do Deus Pai. Ele é o Filho. Então ele está reconhecendo, ao reconhecer que a origem das bênçãos é o Pai, ele reconhece que Ele é o Pai daquele que também é Deus,
o filho dele é Deus. Não somente isso, ele chama esse filho de Senhor. Eu já mencionei isso no domingo passado. Ao chamar Jesus de Senhor, significa dar a ele o reconhecimento de que ele era Deus. Poucos anos antes da crucificação do Senhor Jesus Cristo, Pilatos, que vivia no seu palácio em Cesareia, mandou que em Jerusalém fosse levado uns estandartes. Imaginem aqui placas, faixas, com os seguintes dizeres: César é Senhor. Os judeus ficaram tão indignados com aqueles estandartes, com aquele dito, César é Senhor, que eles saíram de Jerusalém e foram até Cesareia. E no palácio, eles disseram o seguinte, eles arregaçaram as golas das suas vestes e disseram para Pilatos: ou você tira aqueles estandartes de lá, ou você pode cortar o nosso pescoço, porque nós não vamos sair daqui. Por que eles queriam que tirassem da cidade santa o escrito César é Senhor? Parecia nada demais. Era assim. Ao declarar que César era Senhor, eles estavam dizendo o quê? César é Deus. E os judeus entendiam a mensagem. E por isso eles foram protestar e disseram, se vai manter lá, pode cortar o pescoço, mas enquanto não tirar, nós vamos estar gritando aqui. Quando as Escrituras chamam Jesus de Senhor, aqui está dizendo que Ele é Deus. Mas não é que Ele é só Deus, é o Deus que abençoa, é Pai do nosso Senhor, Jesus. E aqui Jesus fala daquele ser humano que viveu entre nós. Então, de alguma maneira, aqui Paulo já está reconhecendo logo de cara a sua visão de Deus, a sua visão de Jesus. Ele olha para aquele homem que nasceu de Maria, um homem da Palestina, de 2000 anos atrás, mas ele reconhece que Ele é o Senhor. Como é isso? Dentro do propósito e do plano de Deus, Deus fez com que aquela mulher, um simples ser humano, fosse fertilizada, e o ser que havia dentro dela era ao mesmo tempo divino e humano. Essa é a maneira que Deus fez para que nós conhecêssemos a Jesus, a manifestação de Deus na forma humana. Assim, aquele homem Jesus, como homem, ele tinha uma mãe, Maria, mas ele não tinha um pai. Mas ao mesmo tempo, aquele Senhor Deus que estava unido a Ele ali, fazia com que, como um ser divino, Ele tinha um pai que era Deus, mas não tinha uma mãe. Além disso, Ele acrescenta, Ele é o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reconhece aqui que Jesus é aquele que foi preparado por Deus, enviado da parte de Deus, para cumprir o projeto de Deus de alcançar o homem perdido. Vejam, a bênção de Deus, ou as bênçãos de Deus que ele passa a listar a partir do versículo 4, em 3 blocos bem distintos, do 4 até a metade do 6, da metade do 6 até o 12, do 13 até o 14, em que ele fala de bênçãos que Deus Pai deu diretamente,
O segundo bloco ele vai falar das bênçãos que Deus nos concedeu através do Senhor Jesus Cristo. E por fim, nos versículos 13 e 14, ele vai falar das bênçãos que Ele nos concedeu através ou na pessoa do Espírito Santo. Mas em todos os casos, a origem da bênção é o próprio Pai. Toda boa dádiva e todas as bênçãos alistadas aqui em Efésios capítulo 1, elas vêm de Deus. Ele é a origem de todas as bênçãos. O segundo aspecto que eu quero olhar com vocês aqui, é que a bênção apresentada aqui é uma bênção completa. Veja o que diz, voltamos ao texto. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestes. Eu perguntei quando eu comecei a mensagem, o que você pediria se Deus dissesse para você, pede-me, como disse a Salomão, o que você pediria? É natural que nós, da nossa perspectiva humana, moldados também por esse mundo, que a gente queira pedir coisas que são relativas a esse mundo em que nós vivemos, às realidades que nós vivemos. É natural a gente encher nossa lista de oração por pedido de saúde, de libertação das dificuldades, etc. Mas eu gostaria que você ganhasse aqui uma perspectiva diferente de que a grande bênção que Deus tem para lhe dar é um salário melhor, um emprego melhor, uma empresa melhor, um carro melhor, uma casa melhor, uma saúde melhor. Vejam, no Antigo Testamento nós vamos encontrar diferentes alianças que Deus fez com o seu povo. E naquelas alianças que Deus fez com Israel, nós encontramos bênçãos prometidas para eles, como fidelidade, sucesso, aumento de posses terrenas. De uma forma geral, eram benefícios da parte de Deus que envolviam essa realidade humana. Quando nós chegamos no Novo Testamento, a aliança e o pacto que Deus firma no Senhor Jesus Cristo para com o seu povo, a igreja, é diferente. Providencia benefícios? Sim, providencia muitos benefícios. Providencia cuidados humanos? Sim, providencia esses cuidados. Mas o enfoque do apóstolo aqui é em algo que está muito acima disso. Vejam, certa ocasião, quando Maria já estava grávida, o anjo diz a ela: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Mais adiante, alguém testemunha sobre ela e diz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Aqui vejam, ela era abençoada ou bendita, porque praticamente era a mesma palavra na língua grega. O texto original em que estamos escritos esses documentos que lemos em português agora. Ela era bendita, ela era agraciada, por quê? Porque ela havia sido escolhida e ela era o instrumento humano no qual Deus ia introduzir na história humana o Filho de Deus, o Senhor Jesus, que viria até nós em forma humana, mas sendo Deus. Ela foi o instrumento de Deus, ela foi a privilegiada, ela foi a agraciada. A provisão que Deus estava dando para todos foi através daquela mulher, bendita, agraciada. Agora veja o nosso texto, olhando para além do que aconteceu ali com Maria, o texto diz que Ele nos abençoou em Cristo com
todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Observe que as bênçãos aqui são espirituais. Não são humanas, não são físicas, não são materiais, não são mundanas. As bênçãos abordadas por Paulo nessa passagem são bênçãos de uma outra ordem. Ela vem de outra dimensão. Nós estamos na nossa dimensão humana, material. Vejam, nós fomos criados com essa capacidade. Nós fomos criados para vivermos num mundo físico. Nos relacionamos com o mundo físico. Temos contato com esse mundo físico. Mas além dessa esfera humana, mundana, material, existe uma esfera espiritual, onde a matéria, ela não existe. Nesse caso, a bênção que Deus está dando aqui é uma bênção que tem a ver com essa dimensão nova. Por que isso? Você e eu temos designado para cada um de nós uma vida nesse ambiente. Podemos passar restrições ou ter abastança. Podemos ter saúde ou podemos ter doença. O fato é o seguinte: a nossa vida está restrita a essa esfera. Acabou a sua existência humana. Seu corpo é colocado debaixo da terra. Sua alma imortal, por causa do pecado que o separou de Deus, vai para o inferno. Essa é a visão que a Bíblia nos traz. Nós estamos restritos a essa esfera. Agora aparece Deus dando alguma bênção para nós, uma bênção que nos resgata, nos tira desse ambiente limitado humano, material, e nos projeta para a esfera espiritual. É isso que ele diz aqui, nos domínios celestiais. Então, através da obra de Cristo, que vai ser apresentada adiante, nós vamos ver que nós fomos resgatados, que nós fomos perdoados, que nós fomos inseridos numa outra dimensão. Deus não nos deixou limitado à nossa existência material e humana, nem tampouco nos deixou assumir o peso do pecado que nós cometemos, que nos leva para o inferno. Há uma bênção que nos tira dessa dimensão e nos coloca numa outra dimensão. É uma bênção espiritual. E vejam, toda bênção contém toda a provisão para que isso aconteça com eficácia, com eficiência, com sucesso. Dentro do projeto de Deus, que nos liberta das limitações dessa existência material e humana, Deus coloca aqui que Ele nos colocou, ou nos abençoou, nos domínios celestiais. Aqui Ele está falando da esfera onde está o trono de Deus. Nós, pela bênção de Deus, somos tirados desse mundo tão restrito, com o qual nós não conseguimos nos acostumar. Isso é fácil de ver, é só você ir a um cemitério e ver o lamento pelas pessoas que partiram, como se ali acabasse a sua existência. E Deus nos coloca numa outra dimensão, com acesso à sua presença, com acesso ao seu trono, podendo nos comunicar com Ele. Agora, chamados de seus filhos, parte da sua família, seu povo, uma vida eterna.
por estarmos em Cristo, nós somos capazes de desfrutar de todas as provisões que Deus proveu para que cada um de nós pudesse desfrutar de todos os privilégios que Deus tem planejado para cada um de nós. Recebemos a salvação, Ele nos dispõe das riquezas celestiais para você e eu, mortais, condenados, para desfrutarmos pela eternidade. Isso é bênção. Isso é uma grande bênção. E vejam, isso nos leva ao terceiro aspecto da bênção que eu quero focalizar com vocês, é que a bênção, uma vez conhecida, ela deve refletir louvor. Veja, numa tradução é dita, na NVI é dito: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Numa outra tradução diz: todo louvor seja a Deus. Nesse versículo 3, nós encontramos aqui três vocábulos que têm a mesma raiz. Se voltarmos aqui nesse versículo, veja, a palavra bendito, a palavra abençoado e a palavra bênção vêm da mesma raiz grega. Na primeira palavra, bendito, ela tem o peso de um adjetivo. Na segunda, abençoado é um verbo e a bênção é um substantivo. Mas essas palavras que tinham a mesma raiz, elas tinham dois sentidos aparentemente distintos, olhando da nossa perspectiva ocidental. A primeira delas é que a palavra significava bendito, bem falado. Veja, a raiz dessa palavra é da nossa palavra elogio, elogiar. A palavra grega do substantivo é eulogia. Então o primeiro sentido da palavra é um elogio. É um falar bem, é um bem dizer. E quando aqui no versículo 3 ele diz bendito Deus e Pai, pode ter algum sentido, como a NVT traz, de todo louvor seja a Deus, mas eu acredito que ela tem mais o sentido de um adjetivo. É reconhecido que Deus é elogiável, louvável. Ele é digno de se falar bem. O outro aspecto da palavra, que vai aparecer muito mais nos outros dois usos, abençoou com todas as bênçãos espirituais. Abençoar ou a bênção é favorecer ou o favor que beneficia, que privilegia alguém. Então a bênção é, na verdade, fazer um bem para alguém. Como disse no Antigo Testamento, nós vamos ver as pessoas louvando a Deus e bendizendo a Deus, porque elas foram bem cuidadas, tiveram a sua provisão, sua oração foi respondida, foram libertos do poder do inimigo ou do mal que ele podia fazer. No Novo Testamento, quando nós pegamos o uso dessa palavra, nós vamos perceber que Deus é muito mais bendito por um outro aspecto e uma outra ação, que é o que está sendo descrito ao longo do capítulo 1, versículos 3 a 14. Vejam. Quando Natanael recebeu no templo, na apresentação do Senhor Jesus, qual foi sua reação? Ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Aquele homem, ao identificar que aquela criança
Era o Messias prometido de Deus, o Filho de Deus que vinha nos visitar, estar entre nós e providenciar o perdão e a salvação. Aquele homem classificou Deus de bendito, porque as suas promessas se cumpriam nele. Bendito seja Deus. Agora vejam, o conhecimento da bênção e dos privilégios, das capacitações que Deus nos dá, elas têm que nos levar ao reconhecimento, à gratidão e o louvor. Nessa última terça-feira tive uma experiência, no mínimo curiosa, com a minha neta de quase 4 anos. Quando eu cheguei do trabalho, perto das 6 horas, sentei numa poltrona, ela me veio com um desenho típico de uma criança de 3 anos. E eu falei que estava bonito e agradeci e coloquei o presente, o desenho na mesinha. Saí para fazer minha atividade física, voltei, tomei banho, sentei na poltrona novamente e ela veio com o desenho novamente e entregou na minha mão. Eu falei, legal, eu coloquei na mesinha. Ela virou para minha esposa e disse o seguinte, abre aspas, sério? Imagina se ele falou obrigado, fecha aspas. Imagina se ele falou obrigado. Na cabeça dela, de 3 anos, já tem a ideia de que um benefício para outra pessoa requer uma resposta obrigado. A nossa experiência com Deus, o fato de provarmos das bênçãos de Deus, isso implica em que nós devemos louvar a Deus, que nós devemos cultuar a Deus, e que nós devemos agradecer a Deus pela bênção que Ele foi concedida. Agora, meus irmãos, eu quero confrontar 2 práticas do nosso dia a dia nesses dias. A primeira é, nós vivemos uma onda de supervalorização de bandas de louvor nesse Brasil. Quando aquilo que é chamado de louvor não tem nada a ver com louvor. Veja, o enfoque do louvor, da adoração, da gratidão é bendito seja Deus. No louvor, o foco não é você, não. Não é o que você faz, não é o que você sente, não é o que você gosta. Se a música está focada em eu, me, isso não é louvor, isso é narcisismo teológico. É ficar olhando para si mesmo e focando a si mesmo, isso não é adoração genuína. Nos nossos dias pagam-se fortunas, eu diria, para ter uma banda e um certo dirigente de louvor. Esses hoje ocupam uma posição de liderança e influência na comunidade chamada cristã. E não é difícil perceber como esses jovens já não dão tanta importância para Deus e o seu plano passado algum tempo. Louvor não é a mesma coisa que ficar cantando. Louvor não é rolar um som, não. Louvor e adoração é prestar reconhecimento e adoração a Deus. Se a Adriele, quem está nos dirigindo hoje no louvor, viesse aqui e ela tivesse mais preocupada com a sua performance, com agradar o público, etc. e tal, isso não é louvor, não. Louvor é quando o objetivo do tempo de canções é exaltar esse Deus, o único que é bendito porque nos deu toda sorte de bênção espiritual. Agora isso me leva a uma segunda consideração dentro desse ponto. Nós temos um tempo que nós chamamos de culto. No caso, vocês hoje chegaram para esse culto às 18 horas, que tem a duração prevista de 1h30. Isso é um culto. Espera-se
Que ao longo da semana, na sua vida pessoal, na sua caminhada com Deus, você esteja louvando a Deus e reconhecendo e adorando por causa do que Ele tem feito e manifestado na sua vida. Mas quando nós chegamos aqui, no domingo às 6 horas da tarde, o objetivo é nós juntos estarmos diante desse Deus, louvando, adorando, celebrando pelas bênçãos que Ele nos tem dado. Senhores, dada a grandeza desse evento, não cabe aqui você chegar atrasado, pensando, a pregação começa mesmo lá para as 6h25, tem tempo para ficar estacionando o carro. O que você está dizendo é que o tempo de louvor e adoração é encheção de linguiça, e não é. Como o próprio apóstolo Paulo diz, bendito seja Deus. Nós nos reunimos neste horário para bendizermos o nosso Deus, para louvarmos a esse Deus, para adorarmos esse Deus. A mensagem tem o objetivo de esclarecê-lo acerca desse Deus, para que a sua adoração seja compatível com quem é esse Deus. A adoração não substitui a mensagem, nem vice-versa. Lembremos, um culto, um tempo de adoração, pressupõe 2 ideias muito claras. Isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ela entende, em primeiro lugar, que é uma expressão de reconhecimento, de falar bem, de elogiar, de bendizer a Deus. O foco é em Deus. Não é te agradar. Não é fazer você sentir assim ou assado. Mas é prestar homenagem ao nosso Deus. E o segundo aspecto de adoração, que não pode ser divorciado disso, é que a adoração pressupõe estar curvado, estar submisso, reconhecer a autoridade. Se você canta muito bem, toca muito bem, mas a sua vida não é uma vida de submissão a Deus, isso não é louvor, não é gratidão, não é adoração, isso é cantoria, isso é tocar, mas isso não é adoração, porque adoração pressupõe uma postura de submissão humilde diante de Deus. Adoração pressupõe que esse é o tempo de você elogiar e reconhecer quem é esse Deus. E o seu coração ser inflamado pela visão da grandeza de quem é esse Deus e do que Ele tem feito por você. Nós vamos ter tempo de pegar as próximas 3 porções de Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 14. E nós vamos perceber que essas porções, cada uma delas individualmente, tem uma frase, se não igual, bastante semelhante, aparecendo dentro de 3 delas. Vejam, no versículo 6, não 16, diz: para o louvor da sua gloriosa graça. No versículo 12, ele diz: sejamos para o louvor da sua glória. No versículo 14, ele diz: para o louvor da sua glória. Tudo que Deus tem feito para nos favorecer. E isso aqui tem um objetivo, além de manifestar a sua graça nas nossas vidas. Isso aqui tem um objetivo de levar você e eu a sermos louvadores, agradecedores, adoradores desse Deus. É inevitável conhecer o que esse Deus tem feito para nós. Nos tem que levar a reconhecer diante dele a sua tremenda bondade e os privilégios que Ele nos concedeu. Meus irmãos, quanto mais nós olhamos aquilo que Deus tem feito para nós e por nós,
mais nós vamos ter que nos curvar e reconhecer que esse Deus que nos liberta dos limites da esfera humana e nos faz participantes do seu plano nas esferas celestiais, com implicações nessa vida e das maiores ao longo de toda a eternidade. Paulo diz: bendito seja Deus, louvado seja Deus. Logo mais nós vamos cantar uma música que o Davi compôs para nós, baseada nos versículos 3 a 14. E eu gostaria que nós pudéssemos cantar essa música, expressar nosso louvor, nossa adoração a Deus, aprendêssemos essa música e ao longo das mensagens em cima desses versículos, essa música seja uma das que vão conduzir o nosso coração nesse espírito de adoração. Por enquanto, reconhecendo a bênção, ou as bênçãos todas que Deus nos tem concedido, através do Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito, vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de juntos nos debruçarmos sobre a Tua Palavra. Pai Celestial, nós queremos te agradecer, porque o Senhor poderia ser absolutamente indiferente conosco. O Senhor poderia nos ignorar, já que nós te ignoramos. O Senhor poderia nos desprezar, já que nós objetivamente te desobedecemos. Mas, a bem da verdade, a Tua palavra nos relata quão gracioso o Senhor é, quão bondoso o Senhor é, quão generoso o Senhor é, providenciando para nós dons e bênçãos impensáveis por nós, impossíveis de serem sonhadas e calculadas, que nos conduzem à Tua presença, Senhor, com o privilégio de sermos colocados na condição de Teus filhos, desfrutando de todas as riquezas da Tua graça e da Tua glória. Ó Pai, abre os nossos olhos para entendermos as Tuas verdades. Abre os nossos corações para que possamos Te bendizer de uma maneira que efetivamente Te honre. Eu oro, Pai bondoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.